Ótima tarde para você, Flávio Silva, Kézio e todos os amigos aqui do Bola na Rede. Sempre um prazer imenso falar de futebol e falar na TV algo assim esplêndido, algo muito especial. Os nossos clubes do nosso Distrito Federal, tanto o Brasiliense, que está hoje lá em Feira de Santana para enfrentar o Bahia, local Bahia de Feira, jogo duro, jogo difícil, o Brasiliense que vem de uma derrota para o seu maior adversário, que é o Gama, por 2-1 no Bezerrão no último sábado, joga hoje à noite. E o Gama que venceu ontem o Vila Nova, só que lá de Nova Lima, na grande BH, gol do Vitor Xavier, esses os destaques do nosso Distrito Federal, lembrando que a Fonte TV pega para todo lado, tanto lá no quadradinho como também no entorno de Brasília, viu, Flávio? Ô Cristóvão, vamos aproveitar essa sua vinda aqui e atender as perguntas. A voz do torcedor. E essa vem lá de Samambaia Norte. Samambaia Norte é o Marcos Antônio. Marco, muito obrigado aí pela sua participação. Ele está perguntando aqui, ele mandou um áudio para a gente, perguntando se o Brasiliense e o Gama, né, esses dois times lá, acho que é o time mais de referência no DF, qual as pretensões dele para disputar, né, uma série nacional, uma série D do Brasileirão? A Série D já está acontecendo, né? O Brasiliense passou pela fase de grupos, para a fase de grupos, na pré-Série D venceu o Tocantinópolis, perdeu lá em Tocantins por 1-0, depois venceu em casa uma goleada de 4-0. Agora, o que acontece é o seguinte, viu, Flávio? O Gama tem a maior torcida do Distrito Federal. Tem uma estrutura, tem o Ninho do Periquito lá no Ponte Alta do Gama, tem um estádio belíssimo de Copa do Mundo lá na cidade satélite do Gama, mas tem grandes problemas. Dinheiro está faltando, tem jogadores que têm 11 meses sem receber, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, 11 meses sem receber, mas não deixou, ficou 2 anos invicto, perdeu para o Brasiliense no primeiro jogo da final do Campeonato Candango, agora 3 semanas atrás, mas o Brasiliense é o outro clube que tem muita estrutura, mas aí já falta no trabalho de categoria de base, que não tem com o seu Luiz Estevam, o senador Kassab, todos conhecem, a filha dele, a Luísa, ela que comanda, é uma garota de 23 anos, gosta muito de futebol, quer fazer o Estevão, que é o estádio do Brasiliense, eles mandam jogos, tanto no Mané Garrincha, que é estádio também de Copa do Mundo, como também lá na Boca do Jacaré, ali no Cerejão, no Alto de Taguatinga, são as duas equipes que têm opostos. Uma tem dinheiro e tem uma estrutura muito boa, que é o CT de clubes, lá o Brasiliense, no setor de Clube Sul, na área mais nobre do Distrito Federal. Já tem um detalhe, e aí o torcedor vai concordar comigo, não contratam certo, só contratam veteranos, jogadores que já passaram do tempo, jogadores de nome. É isso, então tá aí, o Cristóvão trazendo informações do DF, já volta aí, trazendo mais informações para você. Cristóvão, ontem, claro, foi uma transmissão aí nacional, né, a emissora que fez lá, tem o prêmio, o craque em campo, o Léo Natel, o garoto Léo Natel, bom jogador, diga de passagem, bom jogador do Corinthians, fazendo a diferença ontem para o Corinthians, foi escolhido o melhor jogador. Eu não concordei, algumas pessoas também não, a torcida atleticana muito menos, mas eu queria que você desse um parecer sobre o lado atleticano. No Atlético, dá para tirar ali o craque da partida de ontem, empate com o Corinthians? Dá sim. Tanto o Nicolas como também o Chico, o chinesinho tem jogado bastante. Ontem, por força de contrato, o Jamerson não pôde jogar, que veio Jamerson, veio do Corinthians emprestado. Agora, o destaque desta situação, o craque da torcida, é porque é feito para um trabalho da TV. É um trabalho da TV, desde que aconteceu com o Sidão, o que tem acontecido? Vota-se pela internet nos 3 melhores do clube grande, do clube maior. Então ficou até difícil para o torcedor do Atlético participar de uma votação, porque o goleiro que trabalhou bastante seria o craque da partida, tanto o goleiro Jean do Atlético, mas também aí o prêmio tem que ser para um jogador que não apareceu tanto. E o jogador do Corinthians, jogador que
Quem mais apareceu lá? O goleiro do Corinthians, que fez a grande defesa, que seria 1-0 para o Atlético, não é isso? O Nicolas errou? Exatamente. Na verdade, isso é enquete entre torcedores, né? E a torcida do Corinthians é infinitamente maior do que a do Atlético. Mas ela é direcionada, Kézio. Ela é direcionada para a torcida Mas se fosse feito pela imprensa, entre cronistas, entre especialistas, o craque do jogo seria o Chico, né? O camisa 10 atleticano foi o melhor jogador em campo no jogo de ontem. Concordo também. Quem assistiu esse jogo viu o elenco, né? O conjunto atleticano muito bem em campo. Se nós citarmos, o Kézio citou o Chico, o Cristóvão falou do Jean, eu cito o Mateuzinho. Todo mundo jogou muito bem, foi elogiado. Que é a maior arma. Mas o forte hoje do Atlético é o conjunto. Eu falei aqui nesse estúdio do programa do Luiz Duarte, eu falei o seguinte, o Atlético, se não se cuidar com aquela questão do Jorginho, e foi bom, foi resolvido logo. Aí deu canja, deu tempo para trabalhar nesses últimos 15 dias. O Mancini está trabalhando legal. Está entrando, os caras entram, parece que não tem titular e reserva. Os caras estão jogando muito bem. E a tendência é só crescer. Chegou o Zé Carlos, deve chegar mais uns 2, 3 jogadores aí, porque o campeonato é longo. Não é só esse momento agora. O momento é muito bom, mas tem que pensar lá na frente também. O Jean, Flávio, tem 24 anos, 1,88 m. 24 anos, garotão ainda. Mas ainda é muito prematuro falar. Goleiro é muito difícil. O time do exterior vem aqui buscar goleiro, é muito difícil. Quando busca no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo. A vitrine do Atlético não é tão grande assim. A gente sabe disso. Mas se ele puder ajudar o Atlético aí, fazendo essas boas atuações, já está de bom tamanho. Mas o Adson Batista, diretoria atleticana, mostrando aí toda a competência, como trouxe o Cristóvão aqui a notícia, renovando por mais um ano o contrato do goleiro Jean. Há quem diga que o Kozlinski, claro, não tinha como ficar satisfeito com por estar no banco. Há quem diga que o Kozlinski já tem intenções de deixar o Atlético. Não é oficial, mas claro, o goleiro vinha muito bem. Nesse momento, amarga o banco de reservas. Jean jogando muito bem. Ô Cristóvão, o Atlético, nós citamos aqui, tem uma jornada tripla fora de casa. Ontem foi o primeiro jogo, empatou em São Paulo com o Corinthians. Agora, no domingo, vai enfrentar o Fortaleza. Na quarta-feira, volta a São Paulo para enfrentar o São Paulo, que foi eliminado da Libertadores. São Paulo meio que entrando numa crise aí. Desses 9 pontos, o Atlético já tem 1. Nos próximos 2 jogos, o que esperar do Atlético em campo? Fortaleza e São Paulo, Cristóvão. Fortaleza no momento muito importante. O que me preocupa mais é que cada um desses jogos o Atlético vai perder um jogador titular. O do Atlético, se eu não me engano, é o Ferrarese que veio de Fortaleza, é isso? De empréstimo? Força de contrato, não pode jogar. O São Paulo, o próprio Jean, não pode jogar. Quando foi com o Corinthians, o Jamerson não pôde jogar ontem. Então, assim, tem que contratar. É aquilo que eu falei antes aqui. Tem que contratar porque o campeonato é longo, o time do momento é interessante, mas o grupo, quando falamos em time, a palavra em inglês diz equipe. Nós precisamos de uma equipe melhorada, trabalhada. Não só 11 ou não só 13 jogadores. O campeonato são 38 rodadas, o Atlético está na sua... Agora vai para a 13ª. 13ª. Falta ainda 26 rodadas, então precisa ter um elenco, porque começa a machucar, tem as suspensões, tem a questão da força de contrato, e aí o Mancini vai ter muito trabalho para manter essa equipe na Série A. Tem que contratar. O Adson, que é até lá da minha querida Vianópolis, nasceu lá de Vianópolis, o Adson, presidente. O homem agora é totalmente diferente, o homem agora é comandante de um dos maiores clubes do Centro-Oeste, o Dragão, e o negócio está ficando chique, está ficando bonito, mas o Dragão tem que permanecer na Série A, por isso tem que contratar. Ô Cristóvão, tá na audiência o Rafael Vieira Zizal e toda a família, tá vendo aí, acompanhando Bola na Rede lá em Ananindeua, no Pará. Muito obrigado aí ao Rafael Vieira e toda a sua família. Cristóvão, é o Bola na Rede além Goiás, rapaz. Lá em Vianópolis também, o Cleito, tatuzinho lá na Caixa Econômica, mandou aqui agora, tá na audiência conosco, assim como a Andressa Augusta, minha esposa, lá no Gama, no Hospital de Olhos do Gama, e também a galera lá no Guará. Um abraço especial aí do Bola na Rede.
O Pedro Júnior seria muito interessante para vender camisa do Vila. Para estimular a torcida, né? Para estimular a torcida. O Vila, que hoje é o terceiro colocado. Ganha da Jacuipense, pula para frente, pula à frente do Santa Cruz. Vai ficar com o líder. Fica com 18, fica com o líder. Agora, com reforço, que como você mesmo disse, o Cass disse aqui, sonhar com o Pedro Júnior e depois vir um cara que está parado. Na verdade é até bom, Cass, porque o Bolívar chegou a falar que o elenco já estava fechado. Chegou o Celcinho, um bom lateral, veio lá do interior de São Paulo também, e aí é aquele detalhe, né? Se for jogador de qualidade, é bom. Agora, se for só para ficar tumultuando lá o CT do Vila, não vai adiantar, porque o Goiás está nessa situação, precisando mandar a metade embora. O Vila já 10 atacantes, tem que ter cuidado. Ô Kézio, está aqui o Paulão Vila-Novense, ele colocou aqui, ó, pelos prognósticos do Flávio, 3-0 para o Vila. Do Kézio, 0-0, e eu ruei nas unhas aqui, de medo dessa contratação e ainda mais, aí ele colocou Jacuipense, Paulão, Jacuipense, ele colocou um kkk, e ele colocou uma pergunta aqui, Kézio, claro, foge um pouco do assunto do Vila Nova, mas bem interessante. Ele falando, Flávio, discute aí com os meninos, né, todos jovens aqui, com os meninos, a pandemia afetou mais times grandes? Ele colocou aqui, parece que sim. Olha quanto time com problema. Cruzeiro, São Paulo, Santos, todos com muito problema. Time grande estão sofrendo muito mais. Time pequeno fazendo a diferença. Olha o Atlético, entre outros aí, despontando. É isso mesmo? Está faltando dinheiro para os times grandes? Não, para os times grandes não falta dinheiro, não. Tá faltando Mas foi mais afetado mesmo com essa parada? Do ponto de vista técnico, mando de campo, foi afetado. O próprio Corinthians. Você viu ontem a apresentação do Corinthians diante do Atlético Goianiense. E os números mostram. O Corinthians, quando tinha o calor da sua torcida, a Fiel, que sempre comparece em grande, numa média de público é muito grande lá no Itaquerão, né? Neoquímica Arena agora, para ter que falar o nome do patrocinador. Mas o aproveitamento do Corinthians com o estádio cheio era bem maior. Essa que é a realidade. Eu penso o seguinte, afetou os grandes nesse desempenho técnico, no ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista financeiro, afetou mais os pequenos, porque os grandes têm patrocínios das TVs, enfim, eles têm melhores condições de buscar recursos. Os pequenos dependem de bilheteria, como é o Vila Nova. O Vila Nova, eu acho que mais de 40%, 50% de toda a sua receita vinha de bilheteria. Isso não está acontecendo. Quando é que vai voltar? Então, até lá, o Vila Nova tem que se arrumar. Os pequenos estão mais prejudicados por conta da pandemia. Meu exemplo é bem prático. O Flamengo foi um dos clubes, depois de Goiás e o outro clube, CSA, se eu não me engano, que teve a maior quantidade de infectados com o Covid-19. O Flamengo foi, eu acho que, o terceiro a mais aqui no Brasil. E o Flamengo foi buscar até no Sub-18 e nas categorias. Tem elenco, né? Tem mais de 50, 40, 50. É o que eu ia falar. Pro Flamengo não fez diferença nenhuma. Na verdade, foi lá e jogou de igual para igual com o Palmeiras. E ontem, muito elogiados, principalmente pelo Bruno Henrique, os novos jogadores que surgiram devido à pandemia, já que grandes jogadores estavam contaminados. Ô Cristóvão, o Edson colocou aqui, ó, Flavinho, coloca o rapaz aí do DF na saia justa. Pergunta para ele quem é o melhor time lá do Candangão, lá do DF. Vamos ver o que ele diz. E colocou aqui também, está falando aqui... É outra situação que ele colocou aqui. Muito obrigado, amigo. Quem é o melhor time lá, hein, Cristóvão? Como que é o nome dele aí? Edson. Edson, aqui no Pipoca não. O Gama ficou 2 anos invicto. Aí perdeu no primeiro jogo da final o Brasiliense, mas depois ganhou perdeu de 3-1, ganhou de 2-0 nos pênaltis. O Calaça, que é super conhecido em Goiás, ele com 39 anos, fechou o gol, ganhou nos pênaltis. E hoje o Gama é o líder do grupo A6 da Série D. Venceu ontem o Vila Nova de Nova Lima por 1-0, o gol do Xavier. O Vila joga hoje, daqui a pouquinho, lá em Feira de Santana contra o Bahia. Portanto, hoje, no momento, o Gamão do Povão é o melhor clube do Distrito Federal. Ô Edson, grande amigo Edson, o homem, rapaz, veio do DF pra cá, mas não é para ficar em cima do muro, não. Perguntou, o Cristóvão responde.